Glória a Deus. Bom dia, gente. Dá um sorriso para quem está do seu lado, um abraço apertado nessa pessoa. Diga como é bom estar com você. Som, ei, puder aumentar e melhorar um pouquinho para mim o retorno, eu agradeço. Gente, que alegria estar aqui. Louvado seja Deus. Cumprimenta alguém que você não conhece agora. Alguém que você nem sabe, nunca nem viu. Pergunta o nome. Fala, pergunta, descobre de onde ela é. Conheça alguém novo aí. Acho que pode tirar um pouquinho. Glória a Deus. Senta, fica à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? O Senhor está aqui, amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Alegria estar aqui, poder comunicar aos irmãos. Essa é a nossa casa, esse é o lugar onde a gente se sente tão em família. E tudo que acontece aqui corresponde a essa consciência de fraternidade que esse ambiente traz, né? Conhecer amigos, fazer novas amizades, rever amigos antigos, é um sentimento muito maravilhoso, muito bom. Sou Felipe, né? E casado com a Josi, minha mãe também está aqui, louvado seja Deus. Os irmãos, quem é de Goiânia aí, faz barulho? Está acordando, né? Glória a Deus. Enfim, é isso. Deus nos ajude nesse período aqui. Irmãos, a gente vem pensando e refletindo sobre muitas coisas, e uma delas é sobre as questões conceituais que envolvem a nossa interpretação acerca da igreja. Quem é que é pastor? Levanta a mão, só para eu saber. Eu vou pedir gentilmente para você que está se movimentando, se você não precisa fazer isso, você procura um lugar e não ativa o meu TDAH aqui não. Senta aí e vamos se concentrar. Alguns minutos a gente vai ficar juntos aqui, que o Senhor nos ajude. Muitas coisas foram faladas aqui, especificamente a fala do apóstolo Gustavo, que nos levava muito a um contexto de maturidade, de amadurecermos. A igreja, ela, por muito tempo foi oferecida a nós como um hospital. A gente olha para a igreja, interpreta a igreja como um ambiente de cura, e de fato ela é um ambiente de cura. Agora, ela não pode ser para sempre esse ambiente que nos remete a esse tipo de resultado. Nós buscamos na igreja aquilo que o hospital nos oferece: cura para algum lugar doente, atendimento para algum tipo de serviço que a gente precisa para nos tirar daquele lugar que a gente está. E a igreja, ela é um hospital, ela cumpre esse papel inicial de hospital, mas ela não é permanentemente um hospital. A igreja, na sua essência, ela é um centro de destino. Diga comigo, um centro de destino. A igreja é um lugar que ajuda você a compreender com clareza, com precisão, com exatidão, o lugar onde você precisa funcionar, as guerras de Deus que você precisa lutar. Ou seja, ela projeta você, ela envia você, ela empurra você para que você cumpra o seu destino em Deus. Quando a gente entende a igreja como um lugar onde eu busco resposta para as minhas necessidades, a gente vai sofrer algo muito grave. Se nós estivéssemos aqui agora em uma assembleia solene, todos aqui estivéssemos em uma assembleia solene, em questões muito grandes sendo decididas nesse contexto de assembleia solene, e no meio dessa assembleia solene nós tivéssemos a presença de um bebê de 6 meses, estamos juntos aqui? No meio de uma assembleia solene, onde questões muito sérias e relevantes estão sendo decididas e discutidas, nós temos um bebê de 6 meses. Se esse bebê de 6 meses, dentro desse ambiente de uma assembleia solene, se esse bebê sentisse fome, ele ia fazer o quê? Diga mais alto. Quando
quando nós entendemos igreja como um ambiente de resposta para as nossas necessidades, o que a gente está fazendo é manter bebês em ambientes de assembleia solene. Eles estão chorando, querendo alimento, quando na verdade deveriam estar discernindo o ambiente, e nesse ambiente percebendo que ali é um centro de destino, ali é um lugar onde a minha caminhada vai ficar clarificada para que eu cumpra a missão que foi me entregue. Por que muitas pessoas estão há muitos anos na igreja, participam de conferências, boas conferências, têm bons pastores, mas elas estão há 10 anos expulsando os mesmos demônios? Elas não conseguem acessar aquilo que Deus prometeu para elas, aquilo que elas acreditaram que Deus prometeu para elas. E Deus não muda de ideia. A promessa que Deus te fez, Deus vai cumprir em nome de Jesus. Mas por que essas pessoas não conseguem acessar, progredir, prosperar, aumentar o nível de funcionalidade e de relevância? Porque são bebês em assembleias solenes. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto menino, de nada difere do escravo. A igreja, ela propicia para a gente a consciência da parcialidade. O que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13? É quase que uma poesia de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre felicidade. Embora a ênfase seja o amor, ele fala sobre a felicidade. E nessa jornada da pessoa feliz, ele vai dizer o seguinte: olha, em parte nós conhecemos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque em parte nós conhecemos. Ninguém leu todos os livros, ninguém escreveu todos os livros, ninguém conhece toda a ciência. Você é um ser parcial. Olha para quem está do seu lado e diga: você é parcial. Mas mesmo na parcialidade, Paulo nos dá e nos traz uma consciência de que, embora parcial, eu tenho conhecimento, consciência, certeza de que eu estou vivendo um processo. Embora parcial, eu estou em um processo. Quando era menino, falava com o menino, pensava com o menino, amava com o menino, administrava com o menino. Mas agora eu deixei as coisas de menino, estou avançando para aquilo que o Senhor quer que eu acesse. Então, enquanto a igreja, no seu conceito maior, for tratado como um lugar de resposta para as minhas necessidades, a gente vai manter entre a gente bebês que choram em assembleias solenes. Você nunca vai sentar na sala de reunião de Deus. Você nunca vai lutar as guerras que Deus quer que você lute. Por quê? Porque a gente, com todo respeito às mães, a gente está adorando um Deus Pai, querendo um Deus Mãe. É a síndrome de Édipo. A gente quer sempre voltar para um ventre. A gente quer sempre um lugar seguro. A gente quer sempre um lugar aconchegante para estar. E quando na verdade o Deus Pai, Ele quer meter o pé nas suas costas e te emancipar para o lugar que você precisa ir, para as guerras que você precisa lutar, para as respostas que você precisa dar, para as dores que você pode curar. Então a minha oração é para que a gente saia daqui não como prestadores de serviço, porque é isso que meninos querem. É isso que as pessoas querem nas nossas igrejas. Alguns pastores angustiados, eles estão no afã, no ciclo de ter sempre uma mensagem nova, produzir uma mensagem nova para o domingo. Por quê? Porque o que está na frente deles são consumidores de conteúdo evangélico. Então ele está sempre aflito, tentando impressionar uma plateia que não tem fome, uma plateia que tem curiosidade. E curiosidade não atrai Deus, a sua fome atrai Deus. E aí uma frase do meu apóstolo: mas você repete a mensagem? Enquanto você repetir o pecado, eu vou repetir a mensagem. Por quê? Se você é um consumidor de conteúdo evangélico e eu sou um produtor para o seu consumo, você é um bebê e eu sou aquele que te amamenta quando você chora. Estamos juntos aqui? Louvado seja Deus. Eu tenho algumas coisas que eu anotei que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a gente vai ler alguns textos aqui. Na verdade, um capítulo quase que inteiro do livro de Levítico. Nós estamos construindo uma série na igreja. Nós construímos uma série na igreja. É a maneira como eu funciono, a minha cabeça funciona.
Nós tivemos a Páscoa agora, então a gente refletiu muito sobre o Getsemane, depois sobre a prisão de Jesus. E do ponto de vista jurídico e histórico, a maior injustiça jurídica que aconteceu foi o julgamento de Jesus. E a gente entende como Jesus é maravilhoso, porque quando Jesus estava naquele Getsemane suando sangue, exigindo a presença dos amigos, o companheirismo das pessoas que caminharam com ele ao longo daqueles 3 anos, num determinado momento ele disse: basta! O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. E como eu aprendo com aquele basta daquele texto de Marcos? Porque a gente ora para se livrar de alguns cálices que Deus quer que a gente beba, e vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais que orar, a gente vai ter que dizer basta, eu vou encarar aquilo que Deus quer que eu encare, porque todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então basta, eu vou tomar esse cálice. E quando ele desce, tem guardas esperando ele, o sinédrio incompleto, montado para poder julgar Jesus. E quando o servo de um sacerdote chamado Malco pega em Jesus, Pedro, de forma muito impulsiva, pega a espada e corta a orelha de Malco. E o servo do sacerdote, ele quer ser sacerdote, mas com defeito ele não podia. Então Jesus, carinhosamente, gentilmente como ele é, manso e suave como ele é, cola a orelha de Malco. Por quê? Porque nós não temos autonomia de tocar no ministério de ninguém. Você não desqualifica ninguém. Não foi nos entregue o juízo, mas a pregação da justiça. Agora o que acontece ali é maravilhoso, porque Jesus diz a Pedro, Pedro, se eu rogasse ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos. Sabe o que são 12 legiões de anjos? São 60 mil anjos, meu irmão. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu quisesse, eu dava voadeira com os 2 pés na porta, eu virava o César de Roma. Mas ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, para ser vítima da maior injustiça jurídica que a humanidade já viu. Um sinédrio incompleto, homens que quebraram e feriram todas as leis morais e leis mosaicas para julgar Jesus. Logo em seguida Jesus vai ao Calvário, mas depois com comprovações históricas. A nossa fé não está pautada em elucubrações. A nossa fé, ela tem comprovações históricas. O mundo afirma, a história afirma que o nosso Jesus, que aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, foi o único homem em vida que venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. E logo depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. E nós estamos em um período pós-Páscoa, amém, irmãos? Jesus ficou 40 dias com os discípulos, depois de ter sido ressuscitado. Irmão, e mesmo depois de ficar 40 dias com os discípulos, a orientação é: não saiam, fiquem em Jerusalém, porque vai vir um poder do alto. Se a gente tiver uma experiência no monte, a gente já sai querendo contar e gravar vídeo. Os caras ficaram 40 dias com Jesus. Lucas escreve com provas, Lucas era um médico, com provas incontestáveis de que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus não usou um engenheiro, Jesus não usou um construtor, Jesus usou um médico. Por quê? Porque a comprovação da ressurreição é uma comprovação histórica, atestada, assinada por um doutor. Eu vi o laudo, eu olhei tudo e as provas são incontestáveis. Ele ressuscitou. E quando a gente entende o poder do Calvário, o poder da ressurreição, então a gente caminha para aquilo que de fato afirma e atesta a nossa filiação. O Espírito Santo, o Espírito que prescruta as profundezas de Deus, agora habita em você. O Espírito que pairava sobre a face das águas e que deu condição e que chocou a palavra de Deus quando ele disse para o caos: haja luz, e houve luz. Antes que aquilo se concretizasse, havia um Espírito pairando sobre a face das águas. E esse Espírito é o Espírito que habita em você, que te conduz a toda a verdade, que te consola em dias ruins, que atribui a você frutos que você não consegue produzir com os seus esforços. O Espírito Santo mora em você, vive em você, intercede em você.
Mas nesse contexto todo de reflexão sobre esses três aspectos da vida de Jesus, ou do final da vida de Jesus: Getsemane, prisão, Calvário, ressurreição, ficou algo solto que eu não consegui falar para a nossa igreja. E eu entendi, pela misericórdia de Deus, falasse aqui, compartilharia isso com os irmãos. A minha esposa insistiu muito para que eu dissesse lá, e eu disse: eu acho que não cabe na nossa comunidade. Mas aqui eu sei que tem muitos pastores, muitos líderes, muitos pensadores, e você vai pegar isso, melhorar isso, e vai levar para Portugal, e vai levar para a Argentina, e vai levar para a sua cidade, e vai levar por aí, vai levar para os seus alunos, e a gente vai multiplicar essa verdade em nome de Jesus, amém, irmãos? Levítico capítulo 9, e eu queria pedir de presente a sua atenção. A gente vai ler alguns textos. Levítico capítulo 9, a partir do verso 1. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado, e um carneiro para holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Aleluia. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizeste, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Versículo 8. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e pôs sobre as pontas do altar o restante do sangue, e derramou a base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Diga comigo: fora do arraial. Verso 12. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e aspergiu sobre o altar e em redor. Também lhes entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o ofereceu segundo o rito. E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Verso 18. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e aspergiu sobre o altar e em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins e o redonho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo. Vamos ler juntos? E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, colocaram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara.
Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Espírito Santo, nos dá graça, estende a revelação da tua palavra sobre nós. Pai, nós não queremos só amá-lo, nós queremos temê-lo. Nós não queremos só reverenciá-lo com as nossas músicas, nós queremos temê-lo e tremer diante da sua palavra. Nós queremos ter temor pela sua face, pela sua presença, pela revelação do Evangelho e do seu Filho. Nos dá graça, estende a sua graça sobre nós. Irmãos, esse sem sombra de dúvida é um dos textos mais vitais das Escrituras, no que diz respeito a nos ajudar como nos aproximar de Deus. Esse encontro entre eu e Deus é sempre encrenca, é sempre antagonia. Esse é um texto que faz menção ao fogo, o fogo usado para queimar as entranhas do holocausto, usado para queimar as ofertas perante o Senhor. O fogo é uma espécie de validação divina. O fogo é uma espécie de aprovação daquilo que nós estamos oferecendo a Deus. É o que comprova a genuidade do rito e do pacto do seu povo para com Ele. O fogo é esse carimbo de Deus, esse selo de Deus. Mas o fogo também aparece como instrumento de juízo. O fogo também aparece como instrumento que produz, de certa forma, um silêncio. Porque não se há palavras diante do juízo de Deus. Não se há voz que questione o juízo de Deus. Esse fogo que vem para selar aquilo que nós oferecemos a Deus é o fogo que vem, e é o mesmo fogo que também produz juízo. Porque nesse texto é fogo contra fogo. Apresentam diante de Deus um fogo estranho, e Deus responde com fogo santo. Quem gosta do fogo aí? E a gente tem mania de dizer: eu sou do fogo, eu também sou do fogo. E o fogo santo consome diante do Senhor e do seu povo aqueles que trazem fogo estranho. O impressionante desse texto é que, de alguma forma, Deus não pode visitar o ser humano sem produzir juízo. Toda visitação de Deus é ai de mim. Toda visitação de Deus é encrenca. Toda visitação de Deus é problema. Porque como um ser tão iluminado visita um ser sombreado como eu? Como um ser tão santo visita alguém mergulhado em ambiguidades, em incoerências, em pecado, em bondade fantasiada? Todas as vezes que eu me encontro com Deus, esse encontro é problema. É diferente demais. Eu sou o oposto do que esse Deus é. Eu sou completamente outra coisa diante da grandeza, da face, da pureza desse Deus. O encontro desse Deus santo e lindo com o ser humano, essa criatura ambígua, torta, cheia de pecados, de perversidade, disfarçada de bondades. O encontro com esse outro que é único em sua bondade, santidade, verdade, em quem não há mancha e nem sombra. Esse encontro entre um ser como ele e um ser como eu só pode significar crise para mim. Só pode significar juízo para mim. É legítimo o medo de subir e estar com esse Deus. Por quê? Porque nós somos completamente diferentes. E esse encontro vai produzir juízo, encrenca. A menos que, de alguma forma, esse mesmo Deus interponha, se coloque entre mim e Ele. Alguma coisa que seja anteparo, que me permita colar, me aproximar dEle. Não ser fulminado pela sua santidade, porque há uma contradição inerente entre o meu ser escuro e a luz absoluta que Deus é. Se Deus não se interpor nesse encontro, esse encontro é juízo para mim. Então é por causa da minha tortuosidade, que vem desde o Éden, que todas as vezes que Deus se aproxima de mim, precisa haver sangue.
expiação como pagamento da dívida, como afirmação que a minha vida precisa ser coberta por outra vida, porque o salário do pecado é a morte. Então, desde o Éden, o que interpõe entre o meu encontro com Deus é o sangue. É o sangue. Através do sangue, essas simbolizações todas ganharam sua materialização no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas sem esse sangue, o encontro de Deus comigo significa juízo. Sem esse sangue, o encontro entre eu e Deus significa morte. O mesmo fogo que faz o povo cair em terra é o mesmo fogo que mata os filhos de quem coordenou todo esse avivamento. O homem que estava por trás de toda essa visitação de Deus assistiu calado os filhos morrerem por esse mesmo fogo que ele trouxe para o arraial. E nesse texto a gente vê isso com bastante clareza. O Senhor vai nos aparecer. O Senhor está vindo, se santifiquem, Ele está chegando. Ei, o Senhor está chegando. Ei, Ele está vindo, se santifiquem. O santo se torna mais santo, se santifiquem. O Senhor está vindo. O que esse encontro, o que essa visitação representa para você e para mim? O que, Rafael? E aí a gente imagina o processo da santificação como um processo de limpeza profunda, de lavagem, de afastamento total de tudo que me produz poluição, de abstinências, de jejum da existência. Não, eu não vou ali, eu não vou lá, eu não falo com aquele. Mas não é disso. Quando ele diz o Senhor vai nos aparecer, ele introduz Moisés e Arão e o povo de Israel, não num processo de distanciamento da vida, mas no mergulho dentro do Espírito da graça, da justificação pelo sangue. Não pelas abstinências, não por uma conduta moral ilibada, não por uma roupa de evangélico, por uma Bíblia embaixo do braço, por arquétipos que nos qualificam ou nos apresentam, nos demonstram ao mundo como bons religiosos, mas pelo sangue. O que torna possível o meu encontro com Deus é o sangue, nenhuma outra coisa. Nada do que você faça, nada do que você compre, nenhum resultado que você obtém, nada. É só o sangue. A minha vida sendo coberta pelo sangue. Primeiro você vai oferecer oferta pelo seu pecado. Quem está aqui comigo? Tem 4 ofertas aqui. Se você gosta de anotar, anota aí. Primeiro você vai oferecer oferta pelo seu pecado. Segundo, o holocausto de celebração do encontro. Como é bom encontrar com Deus, amém, irmãos? Aleluia. Terceiro, a oferta pacífica que define a paz da consciência no encontro com o Eterno. Ou seja, eu sei que eu não preciso ter medo dessa presença. Como diz o pessoal do Coletivo Candeeiro, paz com Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em sua... E agora um homem pode no homem ver a Deus. Mas vamos lá. Terceira oferta, a oferta pacífica que define a paz da consciência no encontro com o Eterno. A quarta, a oferta de manjares, que é essa possibilidade da alma comer de Deus, da gente comer de Deus, da gente ter certeza de que eu sou dele, que ele é meu. E aí Arão então começa os ritos e Moisés diz: olha, inicialmente você fará oferta pelo seu pecado, porque Arão, pastor, você é pecador. Faça pelos seus pecados e pelos pecados dos seus filhos. Então Arão parte para executar a ordem e oferece ofertas extraordinárias, e elas têm as suas especificidades, elas têm... Se você ler depois o texto de novo, você vai ver como elas são detalhadas, como elas são, sabe, criteriosamente obedecidas. Faça exatamente como o Senhor ordenou. A pele é queimada para o lado de fora, o corpo, todas as partes visíveis, mas elas também afetam interiormente, as entranhas, os rins, as vísceras, tudo que tinha que ser queimado. Depois o sacrifício foi feito por ele. Moisés diz: agora é pelo povo. Pega o bode expiatório, amarre as culpas do povo no bode, depois o novilho e depois o carneiro.
Começa com a oferta pelo pecado, depois o holocausto desse encontro, depois celebre a paz da consciência, depois a oferta de manjares, que significa o prazer do povo em estar com Deus. Nós estamos aqui com Deus e temos prazer em estar com Deus, aleluia. Esses ritos são obedecidos, não sem sangue, mas com muito sangue. O sangue era aspergido no altar, na solenidade inteira, no povo, no ofertante. Depois de tudo isso, quando os ritos da graça estão completos, o verso, se eu não me engano, 25 diz: abençoou o povo, desceu, entrou na tenda da congregação, e quando saiu, abençoou o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu, e o fogo caiu e consumiu o holocausto e a gordura do altar. E o povo viu e se prostrou com o rosto em terra. Podia terminar aqui, não podia? Estamos juntos aqui? Podia terminar aqui, sim ou não? Pô, Moisés obedeceu, Arão obedeceu tudo que Moisés havia ordenado. Ofereceu, cumpriu criteriosamente todas as ordens, cada detalhe que Deus havia passado para que aquele sacrifício fosse oferecido. Depois de obedecer criteriosamente, Moisés e Arão entram na tenda, abençoa o povo, entra na tenda, sai, abençoa de novo, e a glória do Senhor veio, e o fogo de Deus veio, e o povo caiu com o rosto em terra. Podia acabar aqui, sim ou não, irmãos? Podia terminar aqui, mas o texto não acaba. Que coisa maravilhosa, que incrível, que avivamento. Mas o texto continua. Havia um moço, ou dois, melhor dizendo. Um chamava Nadab e o outro Abiú. Um era universitário, jogava beach tênis. O outro era do marketing digital, cheio de ideias. Tudo bem, está cheio de gente aí da minha igreja que é do marketing digital. Vocês são uma benção. Entendia tudo de algoritmo, de tráfego, de tudo, sacava tudo. E eles estavam lá, no meio daquele negócio. Um jogador de beach tênis e o outro do marketing digital. E eles disseram: rapaz, eles eram filhos do pastor, eram filhos de Arão, e pensava: puxa vida, olha esse fogo caindo, olha que lindo esse povo tudo junto, que maravilha. Você é do marketing digital? Mas joga beach tênis, né? Joga, tem cara, tem perfil. Por que a gente não faz um espetáculo da graça aqui? Não é não? O povo já está tudo junto. Vamos fazer um espetáculo. Pá! Vamos fazer um negócio maravilhoso para manter esse povo junto. Eles criaram uma estratégia de marketing para aumentar o consumo, aproveitar todas as possibilidades daquele ajuntamento. Disseram: vamos aproveitar, vamos extrair desse encontro todas as possibilidades possíveis. Pegaram os incensários, eles também estavam cobertos de óleo. Olha para mim, não sou eu que estou inventando esse texto, não, tá? Está na Bíblia, na sua. Eles estavam cobertos de óleo, cobertos, ungidos. Eles foram lá, encheram os incensários, aleluia, fogo, 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 fogo. Então eles trazem aquele fogo que eles pegaram de algum lugar, apenas para manter o povo intertido, apenas para manter o fluxo do divino, apenas para manter uma manifestação do sagrado, apenas para manter aquele povo na condição de consumidor de conteúdo evangélico, apenas para manter aquele povo concentrado, maravilhoso, coisa linda, para que novos adereços fossem introduzidos na simplicidade da ação do divino, para que novas coisas, e quando eles vêm com essa performance nova, com essa estética nova, com os ritos que Deus não havia estabelecido, com movimentos desconhecidos, com fogo que não era consagrado, com balabarismo para manter a celebração ali, Deus derrama fogo do céu. Eles eram ungidos, eram bons meninos, não lhes faltava óleo, mas o fogo que Deus derramou queimou eles. Arão viu seus filhos queimarem e morrerem perante o Senhor. Quem aqui tem filhos? Quantos aqui tem filhos crentes?
Glória a Deus. Quantos têm filhos pastores? Quantos gostariam que seus filhos fossem dedicados às coisas de Deus? Você não levantou a mão, tem alguma coisa errada com você, ué? Está com preguiça, irmão? Imagina os seus filhos queimando diante de você. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Imagina os seus filhos queimando diante de você. No lugar do culto, numa suposta santificação a Deus, e a espiritualidade não fazer bem para os seus filhos, mas trazerem morte para eles. E a pergunta que fica é: que tipo de fogo a próxima geração está pretendendo oferecer a Deus? Eu vou perguntar de novo, para você mastigar aí com o seu cérebro. Que tipo de fogo a próxima geração está pretendendo oferecer a Deus? Deixa eu te contar uma coisa. Não existe a sua maneira de louvar a Deus. Existe a maneira da Bíblia. Não existe a sua forma de fazer culto. Existe a maneira da Bíblia. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não existe um outro jeito. Não existe uma outra forma de oferecer algo a Deus. Só existe aquilo que o Senhor os ordenara. Diga comigo: aquilo que o Senhor ordenou. Estou certo? Faz sentido? E a angústia paterna que fica é: será que eu estou criando na mente dos meus filhos a ideia de que Deus não é Deus? Será que eu estou criando na mente dos meus filhos a ideia de que graça não é graça, de que precisa de outra coisa, de que precisa de algum adereço além do Cristo, além do rito da graça, além do sangue de Jesus, sendo essa interposição entre eu e Ele? Será que eu preciso de algo mais? Ou eu só preciso da graça, estar debruçado na graça, acreditar no sangue? Tenha, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, não pelos seus esforços, não pela sua influência, não por nada, mas pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Será que a minha transmissão é de que a graça é de fato graça? De que o sangue não é importante? De que a cruz não é essencial? Será que de alguma forma na cabeça deles não entrou a ideia de que diante de Deus vale tudo? Vale o show, vale o espetáculo, vale a encenação para garantir uma boa foto? Irmãos, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Amém? A performance, o desempenho, vale pegar o fogo de qualquer lugar e trazer diante do Senhor? Será que isso não está acontecendo a partir da construção de uma espiritualidade que, ao invés de chamar para nós a glória de Deus, chama para nós o juízo de Deus? Será que o pedido por esse avivamento, por esse derramar de Deus, uma encrenca para a gente? Os nossos filhos ungidos, abençoados, criados na igreja, e aí quando a gente olha para esse avivamento e como esse avivamento termina, isso traz a ideia de que o fim traz duas possibilidades apenas no que diz respeito à manifestação da minha existência perante Deus. A primeira é a aceitação divina. Eu posso mergulhar num projeto de espiritualidade que não é perfeito, que não implica em afastamento da vida. Nós estamos falando isso no café. Que não oferece a si mesmo como referência de coisa alguma. Como eu disse ano passado, pastor não é pasto. Você não é um guru, não é de você que as pessoas comem, é do Cristo que você apresenta a elas. Eu não sou referência de coisa alguma. Eu não sou referência de coisa alguma. E eu entendo, eu não estou falando da presença do testemunho, da responsabilidade que eu tenho de dar exemplo. Eu estou falando que eu não posso substituir de forma nenhuma o sangue de Jesus por qualquer outra coisa.
O que valida o meu encontro com Deus é o sangue, é a graça de Deus, é o favor imerecido, essa disposição de Jesus em assumir o ônus do pecado. Que no final de tudo, mesmo esse sacrifício não sendo perfeito, ele é legitimado pelo fogo do eterno. O fogo vem e o fogo virá em nome de Jesus sobre a sua casa, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Porque é uma espiritualidade que não se move a partir de mim, ela se move pelo sangue da expiação. Ou segundo projeto de espiritualidade, que desemboca em rejeição, em juízo, em crise, que é essa de Nadab e Abiú, que tem toda a aparência daquilo que muitos de nós validaríamos. Muitos de nós validaríamos o fogo que Nadab e Abiú trouxe para o arraial. É legítimo a preocupação, manter o povo junto. Não é validado, porque o que está em questão não são as aparências dessa espiritualidade, mas sim os conteúdos profundos dela. Talvez a pergunta que fica, e o que pode ter sido tão diferente entre o primeiro rito, que recebeu a aprovação de Deus, e o Nadab e Abiú receberam o juízo, o que diferencia uma coisa da outra? Fazer essa pergunta é essencial, porque a resposta dela é importante demais. Nós estamos diante de coisas muito parecidas, mas com resultados dramaticamente diferentes. Eu posso aprender um caminho que termina na bênção de Deus, na sua glória, no seu fogo, ou um caminho de uma outra espiritualidade que começa comigo, nas minhas pretensões, nas minhas fabricações, nas minhas produções, nos meus aparatos, nos meus métodos, nos meus conteúdos vazios de conteúdo. E o fim é ser consumido por essa mesma presença que abençoa, e ver meus filhos morrerem. O que diferencia uma coisa da outra? Hoje está bom que está fresco, né, gente? Diz qualquer coisa para o seu irmão aí. Fala qualquer coisa para ele. Fala, irmão, a gente podia almoçar junto. Eu pago. Obrigado, meu irmão. Você vai vir aqui mais umas 3 vezes. Essas duas espiritualidades estão entre nós. Faz sentido o que eu estou dizendo para alguém aqui? Eu vou repetir uma coisa que eu já disse. A arca de Deus significava a presença de Deus. E eu estou falando sim do seu filho, estou falando da próxima geração. A arca de Deus significava a presença de Deus. E ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. 20 anos. E um belo dia Davi diz: eu vou buscar a arca de Deus no arraial dos filisteus. E ele foi. Preparou um trio, preparou uma marcha para Jesus e foi. E aí no caminho, irmãos, os bois tropeçaram e a arca caiu. E nesses 20 anos que esse pastor abençoado, Abinadab, estava guardando a arca de Deus na casa dele, Paulo, a única coisa que ele conseguiu colher desses 20 anos foi sepultar o próprio filho. Uzá era filho de Abinadab. E quando ele tocou na arca, ele morreu na hora. Esse homem guardou a arca de Deus na casa dele por 20 anos. E ele não conseguiu transmitir ou transferir para o filho a consciência de como se deve tocar na arca. Porque a mesma presença de Deus que traz fogo e bênção e validação, ela traz juízo. E muitas vezes, irmãos, o juízo que a gente vai colher não é na nossa geração, são nas próximas. São nas próximas. Está aí. Tantos homens abençoados que estão sendo usados para curar você de traumas que foram produzidos pelos seus pais. A pergunta que eu faço, olha para mim aqui. De quais traumas os nossos filhos vão ter que ser curados? Pelas nossas escolhas. E aí Uzá morreu. Davi parou tudo. E a mesma arca que ficou na casa de Abinadab 20 anos,
ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E abençoou tanto aquele irmão, que o mundo inteiro ficou sabendo que Obed-edom, em 3 meses, prosperou, foi abençoado, avançou, se desenvolveu muito mais do que os 20 anos de um pai que por muitos anos chorou o enterro do filho. Arão foi um homem responsável por trazer um avivamento para o arraial. Fogo de Deus. Mas os filhos dele não entenderam que não são pelas nossas ideias, que não é por aquilo que a gente criou a partir da gente, é pela nossa obediência àquilo que o Senhor ordenou. É só a obediência que nos conecta ao propósito. É só obedecendo aquilo que Deus ordenou, assim como o Senhor havia ordenado. Assim como o Senhor havia ordenado. Essas duas espiritualidades, elas estão vivas entre nós e elas acontecem aqui e agora. Nós temos esses 2 caminhos para escolher o que a gente quer. Se a gente quer ficar com os nossos olhos molhados, ou se a gente quer essa nova era, essa proposta inovadora para a Santíssima Igreja. Se a gente quer de fato fazer como o Senhor havia ordenado, a espiritualidade das minhas fabricações, das minhas experiências customizadas com Deus, das minhas afirmações, invenções, no meio evangélico, o que vale mais não é a verdade, é a versão. Então eu crio a melhor versão, para ter cada vez mais pessoas aderindo à minha versão. E aos poucos, sem perceber, eu vou me permitindo ser moldado. Quem falou, vota em quem? Quem falou tem quantos seguidores? Quem é que segue quem falou? E a gente vai criando a nossa forma, os nossos contextos imediatos e remotos são nossos. Porque a gente acredita na versão e não na verdade. Eu até anotei uma coisa aqui, não ia falar não, mas vou falar. Recentemente a gente conheceu uma menina, minha amiga, parceira, preciosa, santa, pura. Esteve lá na nossa casa, a Aimee. E eu conheci ela por causa do pastor Luiz. O pastor Luiz colocou um vídeo dela. Fazemos campanhas para nós mesmos. Quem ouviu essa música? O Evangelho dos Fariseus. E essa música mexeu com tudo. Uma menina lá do Pará, lá de Redenção, pegou um violãozinho, foi num lugar, santa, ora muito, coração pegando fogo, os pais pastores, e ela cantou uma música. E quando eu ouvi aquela música no Instagram do meu pastor, nós começamos a chorar na sala, num domingo de manhã, se eu não me engano. E eu fui mandar uma mensagem para ela, ela me seguia, eu mandei a mensagem, eu falei, olha, e tal, e ela tinha pouquinho seguidor no dia, e daqui meia hora ela já tinha muito, depois ela já tinha demais, e depois ela foi tendo. E aí o pastor pregou lá em Campinas, e ele arrumou outro serviço para mim. Alice arrumou serviço para mim, que ele falou meu nome uma vez, ele falou, Aimee, o Vilela conhece ela. Quando ele falou o Vilela conhece ela, eu recebi ligação de mais ou menos umas 50 pessoas. E sabe o que as pessoas perguntavam? Ei, vem cá, essa menina, ela é frentista? Ela é progressista? Ela é assistencialista? Ela é ista? Por quê? Porque a gente está mais preocupado com a versão do que com a verdade. A gente está buscando uma versão para acreditar, uma versão que nos agrade, não a verdade, a denúncia, a profecia da música. O meu coração pegou fogo, o meu coração queimou. Eu sou essa igreja, eu sou morno, eu não quero ser vomitado. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a comprar veste, colírio para o meu olho. Você acha que foi fácil para João entregar aquelas cartas?
Imagina você entregar uma carta para uma igreja. João, preste atenção numa coisa, vou abrir um parênteses. João, quando preso por Domiciano, ele era pastor da igreja de Éfeso. Ele era pastor da igreja de Éfeso, Paulo. João era um idoso. Quem aqui já foi visitar um idoso? Eu venho visitar o pastor Luiz. Não, estou brincando. É brincadeira. É brincadeira. Eu sempre sai, lá. Olha o fogo estranho, né? Olha o fogo. Mas olha só, meu pastor é mais jovem do que eu. Agora com... Deixa eu falar. Mas olha só, olha para mim. Quando você vai visitar um idoso, o sentimento que você tem é de ficar ali ouvindo ele. Por quê? Porque ele está chegando, pastor José, ele é o fim. Ele valoriza o encontro, ele valoriza a conversa, o cafezinho, cada momento. Não existe uma forma mais cruel de punir um idoso do que trancar ele numa ilha. Olha que imperador desgraçado, irmão. Ele pegou o último apóstolo vivo, tinha visto todos os seus amigos morrerem. Ele era pastor de uma igreja, e agora o cara trancou o cara numa ilha, sozinho. Sobe para cá, eu ouvi você falando, apóstolo. Sozinho numa ilha. E é interessante que quando João diz, o mar já não existe. João não está dizendo que Deus vai extinguir o mar, no contexto do novo céus e nova terra. Mas o mar, ele estava numa ilha. O mar era o que o separava de todos os seus relacionamentos. Ele está dizendo, olha, nada mais vai separar eu dos meus irmãos. O mar já não existe. Mas João, ele era o pastor da igreja de Éfeso. A pergunta que eu faço para os meus irmãos é, qual foi a primeira carta que João escreveu? Para a igreja de Éfeso. E o que ele escreve para essa igreja? Vocês abandonaram o primeiro amor. Quem era o pastor daquela igreja? Ele. Há dias atrás, há meses atrás, há anos atrás, ele era o pastor daquela igreja. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acredito, digo eu agora. João estava se incluindo naquela denúncia que ele fez para a primeira igreja. Ou seja, você só pode denunciar algo acerca da igreja quando você tiver a disposição e a humildade de se incluir na denúncia. Vocês abandonaram o primeiro amor. Nós abandonamos o primeiro amor. Eu estou incluso, eu pastoreava vocês. Mas nós estamos em busca da melhor versão e não da verdade. Portanto, com quem a Aimee anda? Quem a Aimee segue? Onde a Aimee foi? Com quem que ela falou? O que ela comeu? Porque nós queremos invalidar a verdade em nome da versão. Faz sentido o que eu estou dizendo? Acho que é outra pregação, deixa para outros. Discernir isso é fundamental para a gente entender que tipo de espiritualidade é a nossa. Se a de Nadab ou Abiú, ou se a espiritualidade que o fogo do céu vem para validar aquilo que nós estamos fazendo e oferecendo a Deus. Que tipo de espiritualidade nós estamos oferecendo aos nossos filhos? O que torna esses projetos diferentes? Pense nas características do fogo que vem de Deus. Quem gosta de fogo de Deus aí? Diga glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Em primeiro lugar, esse fogo que vem de Deus, ele é validado. E ele significa que alguma coisa está queimando fora dos portões. Eu vou entrar na conversa que a gente teve. Coloca para a gente Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Melhor, vamos pular aqui, vamos ganhar tempo. Coloca Hebreus capítulo 13, versículo 11. Hebreus capítulo 13, versículo 11. Deixa eu ler na minha Bíblia que eu não pus esse texto aqui. Estamos juntos aqui, irmãos? Hebreus capítulo 13, versículo 11. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados. São queimados como? Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Olha para mim.
O que está queimando fora do arraial? Eu vim para cá, Moracava, com Uber cubano, Javier Ramírez. Nome de filme, né, macho? Me senti até chique quando eu falei o nome dele, Javier Ramírez. Eu tenho um amigo agora que chama Javier Ramírez. Quando eu vi o nome, eu perguntei: de onde que você é? Ele falou: sou de Cuba. Falei: cubano? Como é que você veio para cá? Eu fui para Singapura, para Guiana. Obrigado. Ele foi para Guiana, depois eu fui para outro lugar, e eu entrei aqui como um refugiado. Eu falei: você sabia que Jesus te ama? Alguém já te falou isso? Ele falou: não. Falei: pois é, lá no seu país eu não posso te contar isso, mas aqui deixa eu te falar uma coisa: você vai ouvir todo dia que Jesus ama a sua vida, que Jesus tem um plano para a sua família, que Jesus quer abençoar você, quer abençoar a sua casa. Você não veio como um refugiado, você vai ser adotado por Deus aqui nessa terra. Eu peguei o número dele para mandar para Moracava. Por quê, irmão? Porque alguma coisa precisa queimar fora do arraial. Nós paramos de evangelizar, sabe por quê? Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Nós pastores, quantos pastores tem aqui? Nós nos preparamos ultimamente para responder, apóstolo, ao trânsito religioso do Brasil. As pessoas saem de uma igreja e elas já estão prospectando qual a próxima igreja que elas vão congregar. Então nós estamos preparados para quê? Para receber membros que vieram de outras igrejas. Oi. Tá tudo bem? Obrigado. Legal. A gente se preparou para receber as pessoas que vieram de outros lugares. E automaticamente não tem nada queimando mais fora do arraial. O cubano está aí há 2 anos e ninguém falou para ele que Jesus amava ele. Jesus foi queimado fora dos portões da cidade. Pastor, o que está queimando fora dos portões da sua cidade? Ou nós estamos preocupados com a nossa circunscrição? É só o que queima ali dentro que tem valor sacrificial. Não, as coisas precisam queimar. Os empresários precisam saber, as pessoas precisam saber, gente precisa saber. Esse corpo é queimado fora dos portões da cidade. Jesus nos remiu, tendo o seu corpo queimado fora dos portões. Ei, o que queima fora dos portões? Faz sentido o que eu estou dizendo para alguém aqui, irmão? Jesus teve seu corpo queimado fora do portão. Goiânia é uma das cidades mais evangélicas. Tomara que tenha mais gente aqui me escutando. Uma vez estava chovendo demais, chovendo muito, e tinha um casal, e eu não estou falando isso para você olhar para mim ou me passar como um puritano evangélico maravilhoso e bondoso. Não, é só um movimento natural. É um movimento natural da nossa fé. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu não a forma, ele poderia ser quem ele quisesse, mas ele assumiu a forma de servo. Ele poderia usar qualquer ferramenta, mas ele usou a bacia e a toalha. E aí tinha um casal, numa cadeira de roda, uma chuva. Goiânia, quando chove, como diz nós lá, cai um toró. E quando chove é interessante que as pamonhas das pamonharias acabam tudo. Tem Goiânia aí, dá um glória a Deus aí, que saudade da pamonha. Ei, a melhor pamonha do mundo, irmão. E aí eu parei o carro, e meu carro era alto, eu tentei encaixar aquela cadeira de roda de tudo que é jeito dentro do meu carro. Parei na chuva, estava de bermuda e chinelo, e se eu pudesse eu usava bermuda e chinelo para tudo. Aí eu tentei colocar aquela cadeira de roda lá dentro, e não deu, não rolou, e pai, eu desesperado, eu disse: não, mas deixa a cadeira aqui, eu levo vocês. Estava chovendo demais. Ela olhou para mim com o olho brilhando e escorrendo lágrimas, e ela falou para mim: olha, só de você ter parado já foi bom. Eu disse: quantos anos a senhora está nessa cadeira? Ela falou: 25 anos. Eu disse: na cidade mais evangélica do Brasil, em 25 anos, ninguém parou para essa mulher, para oferecer socorro para ela.
Sabe por quê, irmão? Não tem nada queimando fora da cidade. E se não tiver nada queimando fora da cidade, quando esse fogo vir, ele vai ser juízo. Ele vai ser encrenca para a gente. Jesus foi oferecido fora dos portões da cidade. Jesus não foi oferecido numa igreja evangélica, numa conferência, não. Ele foi queimado fora dos portões. Ah, meu Deus! Vamos parar! É legítimo, irmão. As pessoas estão saindo de lugares onde elas se sentiam aprisionadas, onde elas foram machucadas. Igrejas que não eram igrejas, eram um projeto de poder. E elas têm que sair de lá mesmo. A gente tem que dar uma resposta. A gente sempre diz, nós estamos evangelizando os evangélicos, mas não dá, pastores, para a gente ficar respondendo só esse trânsito religioso e parar de queimar as coisas fora do portão. Segundo lugar, o fogo de Deus para o homem só chega como validação dos ritos da graça. Se antes que a graça nos encontre, o fogo não vem. Fogo que vem antes da graça é fogo de juízo. Observe o movimento. Arão oferece sacrifício por si, por seus filhos, oferece sacrifício pelo povo, traz a confissão da culpa do pecado, oferece holocaustos que celebram o pacto da misericórdia. Depois fala da paz que a nossa consciência precisa ter para se relacionar com o divino. Ceia, comunhão, encontro. Eu sou dele, ele é meu. Eu sou dele, ele é meu. Só depois disso que o fogo vem. Em outras palavras, o que está posto aqui é que não existe Pentecoste sem Calvário. O Calvário vem antes do Pentecoste. Quem está aqui? O que está dito é que tudo que eu alcanço nesse mundo, tudo que eu acesso nesse mundo, tudo que eu tenho é fruto e é produto da graça de Deus sobre a minha vida. Eu não sou salvo pela graça, eu sou santificado pela graça, eu sou aperfeiçoado pela graça, eu vivo o ministério pela graça, eu sou ungido, revitalizado, alimentado pela graça, eu sou qualificado, pastor Luiz, pela graça de Deus sobre a minha vida. Não há nada em mim que possa acontecer que não seja um mero subproduto da graça de Deus. Diga comigo, graça de Deus. Sem essa consciência, esse encontro é encrenca para mim. Sem essa consciência, eu vou achar que eu mereço essa visitação, que foi porque a gente tocou a música certa, porque a gente vestiu a roupa legal, porque a gente conseguiu um resultado interessante, porque a gente pôs o tanto de dinheiro que Deus quer que a gente ponha na caixa. Esse Deus é corrupto. Esse Deus é ruim. O Deus corrupto é o Deus que coloca uma doença no seu filho quando você não dá o dízimo. O Deus que estraga seu carro para você gastar com mecânico porque você não deu o dízimo. Esse Deus é Deus diabo, irmão. Esse Deus é pior que eu. Porque medo não vai ser pedagogia de Deus nunca. Deus não treina a gente pelo medo. Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. Não é por medo que eu faço, é por consciência da graça. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu dou porque Ele me deu primeiro. Tudo que eu tenho é dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é por meio dEle. O fogo vem para validar quem tem consciência de que nós vivemos pela graça, nós existimos pela graça, nós empreendemos pela graça, nós enriquecemos pela graça. Tudo é pela graça. Não há Pentecoste antes do Calvário. Não há derramar de Deus antes da consciência da graça. Não é porque a gente tem um pastor legal, é pela graça, porque Ele se interpôs entre eu e Ele, porque esse encontro que era uma encrenca, Ele não considerou as minhas ambiguidades, as minhas inconstâncias, os meus pecados escondidos.
Não, Ele derramou o sangue, a vida dele sobre a minha vida. E agora eu posso entrar sem medo, não pelo sangue de animais, não por nenhuma outra coisa, mas pelo sangue de Jesus, pelo sangue do eterno e do sumo sacerdote. É graça de Deus, é favor de Deus. Eu estava mostrando um livro para os meninos ali, que eu comprei ele depois de muito tempo, achei no sebo do Ratinho. Vou fazer propaganda, não é o Ratinho da TV não. Chama O Pé da Cruz. Em nome de Jesus, alguém aí com editora vai publicar esse livro. Ele é incrível. Coloca aí, Ao Pé da Cruz. Eu esqueci o nome do autor. Mas ele, para explicar sobre a graça, ele fala sobre 12 pessoas que viram a crucificação. E o que me pega é quando ele fala de Barrabás. É uma conjectura, uma proposta poética, que eu me identifico muito. Mas ele sugere Barrabás colocando o ouvido na porta e vendo todo aquele movimento. E ele aflito, pensando: eu vou ser morto, eu vou morrer. Mas de repente vem alguém e ele escuta os passos no corredor. E alguém abre o portão da cela de Barrabás, Jessé. E Barrabás já estava preparado para ser crucificado, para ser punido pelos crimes que cometeu. Mas o guarda diz para ele: Barrabás, você está livre. Vão crucificar um tal Jesus de Nazaré no seu lugar. Alguém abriu sua cela e diz para você: você tem paz com Deus agora. Você pode sair da sua cela para se encontrar com Deus, porque crucificaram Jesus de Nazaré no seu lugar. Tudo é pela graça. Não há derramamento de fogo de Deus, não há legitimidade nesse avivamento, se a gente não tiver consciência de que é pela graça. É a graça que me prepara para o terceiro céu. É a graça, a manifestação divina em nossas vidas. A gente tem que passar pela graça. Por ela você recebe coisas inefáveis de Deus, mesmo tendo espinhos na carne, mesmo sendo exatamente quem você é. Deus tem interesse em revelar coisas grandiosas para você. Deus tem interesse em levar você a níveis superiores. Como disse o nosso apóstolo: sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que estão para acontecer. Mas eu tenho espinhos na carne. Não importa, você é um subproduto da minha graça. A minha graça te basta, Paulo. Tira esse espinho de mim. Não importa, Paulo, a minha graça é o bastante para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É pela graça. Tudo em mim que cresce diante de Deus é pelo fato de que o sangue do Filho dele está entre mim e o Senhor. Senão a antagonia desse encontro me mata. Pentecoste sem sangue, olha para mim. Pentecoste sem sangue é circo carismático. Pentecoste sem sangue é uma fabricação de boteco de aleluia. Pentecoste sem sangue é pirotecnia evangélica. Toda a espiritualidade que viaja longe da cruz, que cresce longe da cruz, que se desenvolve longe da cruz, é a espiritualidade de Nadab e Abiú. Toda a espiritualidade que se desenvolve longe da cruz, distante da cruz, sem consciência do Calvário, é a espiritualidade de Nadab e Abiú. Onde anda a cruz em nossos meios, irmãos? Quais são os grandes temas da nossa espiritualidade hoje em dia? Você está aqui comigo? Quais são os grandes temas da nossa espiritualidade? Será que não é a fé na fé? Você tem fé em quê? Eu tenho fé na fé. Será que a gente não está adorando a adoração? Será que a cruz não foi exilada? O sangue de Jesus é uma confissão mágica que antecede um tá amarrado. Aí eu disse: está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. E se coloca tema aqui? O tema é: o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus é o que possibilita o meu encontro com esse ser supremo, sublime, iluminado, sem sombra, sem falha, sem defeito, que é Deus. É isso que interpõe o meu encontro com Ele. É isso que valida, que me dá a possibilidade de me encontrar com esse ser tão especial que é Deus. O sangue de Jesus tem poder. Olha para quem está do seu lado e diga: o sangue de Jesus tem poder. Você cantou, né? Estou terminando já. Quando a gente fala desse sangue, é mágica.
é mantra. A maioria das pessoas nem sabe o que o sangue significa. Irmãos, uma coisa que é triste, e eu vou perguntar aqui, não se ofenda não, mas a gente sabe de tanta coisa, a gente discute tanta coisa, mas se você perguntar em seminários no Brasil, se você perguntar em algumas reuniões pastorais no Brasil, quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo, muita gente não vai saber, inclusive alguns que estão aqui me olhando com essa cara de gol contra. Os princípios são, diga comigo, elementares. A gente não sabe. A gente está discutindo tudo, menos aquilo que é elementar. Ou seja, a gente não sabe o que o sangue de Jesus significa. O sangue de Jesus é o que te possibilita a não morrer nessa conferência. Porque senão você já estaria morto. Porque Deus veio aqui várias vezes. Deus está nos visitando aqui todos os dias. Deus está vindo aqui, Deus está derramando aqui. Por que eu não morri? Porque Ele interpôs, Ele colocou o sangue. Você pode entrar nesse lugar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo, escritos em Hebreus capítulo 6, 5 e 6? Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, ensino do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso é uma dinâmica tão básica, e a gente precisa muito de uma teologia pública, porque a gente discute vários assuntos, menos aquilo que é essencial e trivial para a nossa fé. E qual o tipo de discipulado que a gente faz, no sentido da dinâmica bíblica de fato? E veja, irmãos, eu não estou supervalorizando um assunto. Esse assunto são princípios elementares da doutrina de Cristo. Elementares. Entre eles, a consciência de que o sangue de Jesus é só um mantra. Quando a gente olha para esse texto, a preocupação com o preparo é tão grande. E aqui a gente vai caminhando para terminar. Quando a gente olha para o texto que a gente leu, para os muitos versículos que a gente leu, você vai perceber que o preparo, a preocupação com o preparo é grande. Estamos juntos aqui? É grande. Tem sangue para todo lado. Tem, corta assim, mata assim, queima assim, faz assim. O versículo que fala do fogo é um só. A preocupação toda era que o preparo produzisse uma pedagogia que demonstrasse o poder do sangue. Faz sentido aqui o que eu estou dizendo? Toda a preocupação com o preparo, apóstolo, era grande, em executar exatamente aquilo que o Senhor havia ordenado. O versículo que fala do fogo é só um. Quando eles obedeceram, quando eles cumpriram criteriosamente, porque qual era a preocupação de Deus? Era transmitir um ensino, era transmitir uma pedagogia que nos revelasse, nos mostrasse o poder do sangue. Tinha sangue para todo lado. Se aquele sangue não estivesse ali, seria a espiritualidade de Nadab e Abiú. Couro queimado, intestino queimado, holocausto, todas as partes de dimensões do sacrifício são abraçadas por essa graça. Reconciliação, recomeço, perdão, consolo, tudo é abraçado. O fogo só vem depois como uma descrição final, como um adorno a uma vida que viajou nos ritos da graça, a corações que foram marinados nessa graça. A conclusão disso é que não há nenhum fogo aceitável diante de Deus a não ser o fogo divino, que vem como afirmação, que maximize e nos santifique através do Cristo e do sangue de Jesus. Você, pai, olha para mim, eu quero falar paz. Você não é referência no sentido da redenção do seu filho. A sua conduta moral não é referência. A referência é mostrar, demonstrar, revelar a Ele, apresentar a Ele o poder do sangue de Jesus. Por que nós podemos entrar diante de Jesus? Por que nós podemos entrar diante de Deus? Por conta do sangue de Jesus, que nos purifica de toda a injustiça. A preocupação do texto era transmitir isso para a gente. O versículo que diz sobre o fogo é um só: e veio fogo do céu. Sem a cruz, esse encontro é encrenca. Sem o sangue, esse encontro é juízo. Sem o sangue, o fogo que nós estamos trazendo é fogo estranho. A multidão absolve esse fogo estranho, mas Deus rejeita.
Depois da cruz o resultado é natural. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Agora presta atenção, irmão, quando Jesus morreu, aqueles discípulos todos sumiram, fugiram, foram para a praia pescar. Sim ou não? Todo mundo sumiu, fugiu com medo dos judeus. No Pentecoste eles aparecem, o Monte de Galileu. Onde é que esses caras estavam? Pedro negou Jesus, o outro, Tomé, fugiu para um lugar. Tiago ninguém mais viu falar. Mas agora no Pentecoste eles apareceram falando em línguas como de fogo, e alegrando-se nas torturas que sofriam, porque as torturas que eles sofriam era, sabe, o que justificava a fé deles em serem testemunhas do que eles haviam visto, pelo poder do Espírito Santo. Aqueles homens covardes agora estão ali. Pescador virou poliglota, falava a língua de 19 nações. Por quê? Porque eles passaram pelo Calvário. Eles tiveram consciência da graça. Enquanto pescador, eu tentei cortar a orelha do guarda. Eu tentei fazer do meu jeito. Eu tentei conduzir a igreja à minha maneira. Eu tentei conduzir as coisas do meu jeito. Agora, com a consciência da cruz, eu fui para Jerusalém e esperei uma capacitação que não vem de lugar nenhum senão do alto. E quando esse encontro é validado pelo fogo de Deus, quando eu passo pelo rito da graça, esse fogo então valida um avivamento, e você vai abrir a boca e as pessoas vão se converter, a sua sombra vai curar, coisas sobrenaturais vão acontecer a partir da sua vida. Não preguem, não façam nenhum seminário, não sejam polivalentes, porque o sentido para o que vocês vão fazer virá do alto, virá por causa do sangue. Pentecoste sem cruz é pirotecnia. Mas será um caminho triste se a gente assistir essa geração ungida morrer queimada, porque está levando um fogo que não é validado por Deus. O que eu estou dizendo é extremamente simples, irmãos. É extremamente simples. Muito simples. O sangue de Jesus tem poder. Mas é necessário para você parar e pensar que tipo de fogo os nossos filhos vão levar para o arraial. Quando esse movimento é obedecido, o que acontece é divinamente natural. Arão abençoou o povo, o fogo caiu do altar. Esperar o fogo cair, Deus vai derramar o fogo, amém, irmãos? Deus vai derramar o que a sua igreja precisa. Não corra atrás de nada, não corra atrás de uma estratégia. Deus vai derramar o que vocês estão precisando lá. Deus vai dar as estratégias, Deus vai dar a direção, Deus vai dar a orientação que vocês estão precisando. Não passa no fundo da casa de Jacó, pega um braseiro, bota um fogo e sai aí fazendo um malabarismo evangélico, não. Espera o fogo vir, Deus vai derramar. Esses dois moços pegam a freeway do juízo, pegam a Castelo Branco do juízo, pegam a 101 na direção do juízo. A bênção de Deus está aí, vamos agregar algumas coisas a ela. O que eles estavam fazendo era seguir em alta velocidade na direção do juízo. Pastor, pastora, o quanto no seu coração o que prevalece é a espiritualidade de Nadab e Abiú. Olha para mim. O quanto no seu coração que prevalece a espiritualidade de Nadab e Abiú. Quantas pessoas incríveis, quantas pessoas maravilhosas a gente tem visto embarcando nessa espiritualidade de Nadab e Abiú. É bem mais fácil, é bem mais rápido, dá menos trabalho, você não vai se sujar. Não tem que fazer viagens para dentro, não tem que queimar o intestino com fogo, não requer exercício de consciência, não tem que assumir dependência total de Deus, não tem que queimar nada fora da cidade. Não é necessário lembrar, sempre que tudo vem de Deus, e que a nossa suficiência está nele. Agora o outro projeto está ao alcance da mão. A gente compra, a gente fabrica, a gente escolhe a melhor versão. Tem curso de espiritualidade Nadab e Abiú. Tem infoproduto vendendo por aí para te ensinar a espiritualidade Nadab e Abiú. Tem incensário para vender. Tem fogo no pacote. Se você não cuidar, você sai daqui, ó, no meio desse arraial de Deus,
no meio do que Deus está derramando. Mas você sai daqui, passa no fundo da casa de Jacó e leva fogo estranho para o seu arraial. O que eu peço a Deus é que meus filhos não se tornem vítimas dessa espiritualidade. Eu não quero ver meus filhos queimarem diante de mim, irmãos. A responsabilidade que nós temos hoje é por nós mesmos e pela próxima geração. O que a gente quer? Nós queremos ver uma geração ardendo com fogo de Deus? Ou queremos ver uma geração sendo queimada por fogos artificiais, dessa pirotecnia que o próprio Jesus diz que vomita em cima dela? Esse fogo que cai sobre Nadab e Abiú é um vômito divino. É um Deus com náusea. E talvez foi isso que Jesus quis dizer quando demonstrou que preferia a companhia dos publicanos, pecadores, leprosos, prostitutas, beberrões, pela consciência de nudez que eles sabem que tem. E eles podem se aproximar de Deus e Deus pode interpor esse encontro. Curvados diante da cruz. Vocês fariseus, saduceus, vocês aprenderam a acender o fogo. Vocês fabricam seus incensários. Vocês praticam a espiritualidade do domínio, onde o Deus de Elias está impressionado com o tamanho do ministério de vocês, onde o Deus que abriu o mar vermelho é refém da santidade moral de vocês. Eu não sou como esse. Eu oro, eu jejuo, eu busco. Ou seja, você é referência para remissão do pecado dos outros. Vocês controlam isso. Deus só vai onde vocês mandam. Vai, Deus, cura, Deus, faz milagre, Deus, prospera, Deus. Deixa eu ler um último texto para a gente terminar. Gálatas 3:3. Vocês começaram na chama divina. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Vocês começaram na chama divina. Não se torne alguém aperfeiçoado por esse fogo estranho. Faz sentido o que eu estou dizendo para você, irmão? E o caminho que nos leva para a chama divina, o fogo estranho, e o discernimento que a gente tem que ter para perceber o quanto dessa dinâmica do fogo estranho já existe dentro de mim, já existe dentro de você. O quanto fogo estranho eu carrego, o quanto eu estou conduzindo as pessoas e a minha casa a partir das minhas impressões. Eu oro em nome de Jesus para que venha sobre você uma consciência da graça de Deus, e que todas as suas movimentações humanas, que todas as movimentações da sua existência sejam inundadas por esse sangue de Jesus que tem poder. É só por causa do sangue. É só esse sangue que possibilita esse nosso encontro entre esse ser tão sublime e um ser tão ruim como eu. O Senhor está aqui, irmãos. E eu oro para que você transmita essa pedagogia aos seus filhos. Para que você transmita isso. E os nossos filhos ungidos não morrerão queimados em nome de Jesus. E se você está vivendo alguma situação nessa área, eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te dar as palavras certas, que Deus vai te dar a dinâmica certa, que Deus vai te dar a estratégia certa para você devolver os seus filhos para a pedagogia correta. E essa geração não vai trazer fogo estranho para o arraial. Comece a orar agora ao Senhor em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro. Alguém me ajuda aqui. Que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Sim, neste sangue lavados, com
Deus hoje estão. Erga suas mãos e cante isso. Que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve sereis. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Se você não conseguiu chegar aqui, dobra o seu joelho aí na sua cadeira. Se você percebe que existe fogo estranho em você, diz: Deus, eu não quero mais carregar isso. Quanto Ele amou. Sim, nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que Aumente o volume da sua voz, suas vozes, diga algo mais que a neve, cante isso. Feche seus olhos e cante isso. Se neste sangue lavado, mais alvo. Mais uma vez, diga alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Feche seus olhos e cante. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E aquele fio que se O quanto dessa espiritualidade Nadab e Abiú está vivendo em nós. até a Deus, sangue santo, O quanto dessa espiritualidade está presente em nós. Cristo em suas linhas de amor. O quanto a gente aderiu desse ensino que nos leva para essa direção dessa espiritualidade Nadab e Abiú, meu apóstolo. Não são os ritos da graça. A nossa espiritualidade precisa produzir pedagogia para a vida. Precisa produzir consciência de graça. Precisa oferecer para os nossos filhos que é o sangue de Jesus que interpõe esse encontro. Que é tudo por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por pais aqui nesse lugar, Deus. Por cada pai, por cada mãe nesse lugar, Deus. Por cada pai, por cada mãe que está nos assistindo agora. Por cada pai, por cada mãe que vai assistir esse vídeo depois. E eu quero declarar em nome de Jesus que os seus filhos ungidos não morrerão diante de você. Não serão vítimas da apostasia desse tempo.
Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que você trará aos seus filhos a consciência do sangue e de que não dá para pegar fogo atrás da casa de Jacó. Não, é o fogo que vem do céu, é o fogo do Pentecoste que eles viverão em nome de Jesus. E você que está enfrentando desafios com seus filhos, eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo está indo de encontro ao coração dos seus filhos, e que o encontro com Deus, que a espiritualidade, que o ambiente da glória de Deus não vai produzir juízo para os seus, que os seus filhos não vão tocar na arca e morrer, e que para isso você mude a sua agenda se for preciso, que para isso você ressignifique o seu tempo se for preciso, que para isso você ganhe menos dinheiro se for preciso, mas que você não assista calado como Arão assistiu, depois de ter sido visitado pelo fogo de Deus e pela glória de Deus. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor.